Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. E hoje eu abro esse nosso encontro com esse agradecimento muito especial a você, porque eu tenho real noção do que significa existirem tantos canais que são bacanas, informativos, interessantes aqui nas redes sociais, e uma pessoa como você dedicar uma parte do seu tempo, da sua atenção, da sua audiência para o nosso canal, para o nosso espaço aqui, para os nossos papos, né? Isso é muito gratificante, isso aumenta ao mesmo tempo a minha responsabilidade no trato dos temas que eu trato todos os dias aqui para conversar com você, né? Então eu não podia deixar aqui de fazer essa menção, deixar esse fato passar despercebidamente, né? E hoje temos temas muito importantes aqui no nosso Portal do José. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, aquele protocolo muito importante, né? E se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, temos notícias, né? Vamos repercutir algumas situações aqui. Hoje os jornais estão repercutindo, aqui a fala do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. E a matéria tem esse título aqui, ó. Ele reforça aquilo que eu disse para vocês nos nossos últimos encontros, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Tribunal de Contas da União não é uma corte jurídica. Eles estão discutindo ali uma questão de grana, né? O que se faz com um bem que um presidente, que um servidor público recebe. Bom, isso não era para ser objeto de dúvida em lugar nenhum, né? Mas, como a defesa de Bolsonaro está desesperada, eles tentaram ali conseguir algum tipo de argumento junto ao Tribunal de Contas da União, que, para o que está acontecendo com o Bolsonaro e irá acontecer, são argumentos absolutamente imprestáveis, né? E guardem essas falas aqui para me cobrar mais à frente, algumas semanas mais à frente. Matéria diz: Polícia Federal, relógio do presidente não tem pacto no caso Bolsonaro. Diretor-geral diz que a análise de crime em apuração sobre joias independe do Tribunal de Contas da União. Sim, o tribunal está dando opinião. Opinião não vale nada, porque ela não está, inclusive, dentro dos autos ali, né? Que o senhor Paulo Gonet tem na mesa dele, e terá que dar uma despachada, né? Segundo o prazo processual, agora esse é o último mesmo, né? Exceto se ele pedir diligências, que será uma coisa muito complicada, porque se ele pedir diligências, nós vamos ter o inelegível aí circulando por todos os lados, fazendo propaganda política e corroendo ainda mais a sanidade mental e física de nós todos, né? Bom, Justiça Federal derruba a liminar de Campos Neto e permite que Conselho de Ética o investigue por offshore. Informação é que Campos Neto teria ligação com offshore, veio a público por meio do Pandora Papers, arquivos vazados com dados sobre possíveis contas em paraísos fiscais. Bom, essa investigação sobre o conflito de interesses do senhor Roberto Campos Neto está vindo muito tarde, né? Isso era para ter sido suscitado lá atrás, mas lá atrás tinha o Augusto Aras, né? É mais um desses episódios que o antigo Procurador-Geral da República protegeu, ele acobertou, porque foi uma coisa que ele não tinha declarado, foi um escândalo que surgiu de fora para dentro, a imprensa internacional revelou, foi abafado aqui no Brasil, os grandes veículos de comunicação protegeram, ainda protegem o senhor Roberto Campos, que ele está sendo o garoto propaganda, o garoto eficaz do sistema financeiro nacional e internacional. E ele tem grana fora do nosso país, como Paulo Guedes também tem grana fora do nosso país. Então, eles ganham reflexamente sobre as ações que eles realizam junto à economia do nosso país, né? Então, o senhor Roberto Campos Neto, ele já vai terminar o seu mandato agora, né? Em novembro, até setembro, outubro, o presidente Lula deve estar indicando o seu substituto, que será ali sabatinado pelo Senado Federal, mas o senhor Roberto Campos, ele foi mais identificado nesses últimos tempos como o sabotador da República Brasileira, da economia do nosso país. Não fosse a taxa de juros que está sendo colocada na economia aqui do nosso país pelo Banco Central, o Brasil já poderia estar crescendo uma taxa de 4, 3,5%, 4,5% ao ano, em função do represamento, né, de energias que nós temos aqui no nosso país e de possibilidades, né? A ociosidade da indústria, enfim, tem vários outros elementos. Isso num país que, com todos esses problemas, está conseguindo avançar, mas tem essa trava aí do Banco Central. E aí, situação curiosa, né?
O Corecon, é o Conselho Regional de Economia lá de São Paulo, diz que Campos Neto não é economista e contesta a premiação, entenda. A entidade regional diz ver com estranheza a informação de que a Ordem dos Economistas do Brasil conferiu o prêmio de Economista do Ano a um não economista, no caso, o presidente do Banco Central. Isso porque ele é bacharel em ciências contábeis, em ciências econômicas, né? Ele é um acadêmico. Ele não é um economista, né, no sentido estrito da palavra, conforme diz aqui o Conselho Regional de Economia. Então, essa premiação sempre foi dada a economistas. E o senhor Roberto Campos, né, ele é uma figura ali que é um representante de banco, né, representante do sistema financeiro, dos fundos de investimentos abutres, né, que existem aqui no Brasil. Enfim, é uma homenagem que o sistema está fazendo ao senhor Roberto Campos Neto. Né? Fazendo aqui um pequeno parênteses aqui, é impressionante como é que a Argentina anda esquecida aqui no Brasil, né? Gente, a miséria na Argentina, ela está indo num ritmo acelerado que ninguém sabe onde é que vai parar esse troço, né? Vou pegar aqui para vocês um trechinho aqui de uma matéria que mostra aqui o gráfico do crescimento da indigência na Argentina desde que o Milei chegou até a presidência da República, né? Acompanha esse trechinho aqui, acho que dá para pegar. Vamos lá. Bueno, el salto desde el tercer trimestre del año pasado, cuando había 10% de indigencia, hasta el actual, implicó duplicar directamente la cantidad de indigentes. Ahí hay una partecita que me pueden decir es el final del gobierno. Duplicou a indigência em alguns meses, né? Bom. ¿No hay masa? Sí, lo es. Ahora, este salto del 14.6 al 20.3, estos... Gente, a indigência estava em 9,9 quando o Milei assumiu e subiu para 20,3%, né? E ninguém fala nisso, né? Isso é uma bomba atômica que está acontecendo aqui na Argentina, né? Que impacta também a economia do nosso país. E aí ninguém fala disso, né? Que o Milei, a extrema-direita, está massacrando, está roubando o povo da Argentina, está destruindo a Argentina. Enfim, mas aqui nós estamos aqui acompanhando as coisas que estão acontecendo lá, né? A extrema-direita lá vai ter uma hora que eles não vão poder esconder, né, aqui no Brasil o que está acontecendo lá, né? A catástrofe está acontecendo lá. Bom, é também uma falta de competência das forças progressistas de estarem trazendo aqui esse fato que está se dando lá, patrocinado pela extrema-direita, para debate aqui no Brasil, né, do que essa gente é capaz de fazer com seres humanos, o que eles estão fazendo na Argentina. Bom, o editorial do Estado de São Paulo publicou que quem é democrata não se junta a Bolsonaro. Ricardo Nunes prometeu defender o legado democrático de Bruno Covas, mas ele precisa decidir se honra a memória do antecessor ou se mantém um pacto com um golpista como Bolsonaro. E aí a gente teve o debate ontem em várias capitais, né, dos candidatos ali às prefeituras. E o que atraiu a maior atenção foi o de São Paulo, pela importância que tem a cidade de São Paulo, pela polêmica dos candidatos envolvidos ali, da disputa que parece ser muito acirrada, né? E o nome do Pablo Marçal foi o nome que mais se destacou no meio dessa história negativamente, para as pessoas que têm um olhar racional, um olhar humanista, um olhar minimamente civilizatório, né, do que significa a política, do que significa um processo eleitoral. Então ele fez muita palhaçada ali, muita gente achou que isso degradou, né, a campanha dele, mas, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação, né? Nunca subestime o poder da ignorância. Os candidatos que são da extrema-direita, eles não estão nesses debates em função dos debates. Isso aí ninguém percebeu, né? O Pablo Marçal estava num debate desse, falando as atrocidades que ele falou, não pela audiência que o debate estava tendo, que não é uma audiência tão grande assim, mas pela possibilidade de fazer uma série de recortes nas falas que ele fez, as falas, como se usa muito a expressão hoje, né, lacradoras, denunciantes, etc, 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 e colocar isso pelos incontáveis canais que ele patrocina pelas redes sociais. Então,
nós vamos ter a reverberação dessas falas para as pessoas que não têm paciência de assistir esses debates, vão pegar somente esses fragmentos. Então a gente tem que estar muito atento no que acontecerá com a próxima pesquisa de opinião eleitoral para o município de São Paulo, para a gente ver se o que ele está dizendo está tendo algum tipo de impacto, está alcançando pessoas, isso pode ter uma influência no processo eleitoral. Eu não subestimo nenhuma pessoa que faz esse discurso muito parecido com o discurso que o genocida fez ao longo da sua vida inteira, né? Então, muita calma nessa hora, né? Avançando aqui nos outros temas, decisão de Lula devolver o relógio frustra a defesa de Bolsonaro. Além de atrapalhar os planos da defesa de Bolsonaro, a avaliação é que a decisão de Lula será bem recebida pela opinião pública. É porque fica o seguinte, né? O Tribunal de Contas da União diz que o Lula não precisa devolver o relógio que ele recebeu em 2005. Mas diante da polêmica, diante do peso que essa história ganhou, nada será mais bem-vindo do que o presidente da República e chegar e falar, olha, está aqui, eu não preciso disso aqui, enfim, vocês não vão usar essa história aqui para poder absolver alguém que traficou joias por baixo do pano. Alguém que tentou sequestrar esses bens sem nenhum tipo de comunicação ao governo, aos órgãos competentes. E quando fez isso, o órgão competente, o setor lá de avaliação de bens relacionados ao patrimônio histórico, tinha um cupincha que está sendo agora também indiciado pela Polícia Federal por ter ajudado a esquentar o produto do roubo, né? Quando como a gente diz no português claro, né? Então foi isso que aconteceu. Bom, PGR desperta de um sono profundo, aquilo que a gente tem questionado quase sempre aqui, né? Quase 4 anos após o Congresso criar as emendas PIX e direcionar bilhões em recursos para estados e municípios sem transparência, PGR, enfim, percebeu que isso é inconstitucional. Bom, antes tarde do que nunca. Agora, o Procurador-Geral da República tem muitas responsabilidades na sua mesa, né? Ele ainda não se pronunciou, nós não temos nenhuma notícia sobre o que ele fez com tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia no nosso país, que voltou para a mesa dele. Esse troço não foi totalmente arquivado, não. Teve muita tentativa de proteger o Bolsonaro ali, mas os mortos não ressuscitaram. As pessoas que perderam seus entes queridos, elas não estão esquecendo o que aconteceu aqui no nosso país, não. Então, o senhor Paulo Gonet, ele tem que dar satisfação a esse tipo de situação também, que não aconteceu há séculos atrás, aconteceu agora, né? Alguns anos aqui no nosso país. E o principal causador ainda está solto. Está aí, lépido e fagueiro, aí, como se nada tivesse acontecido e ele não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. Então, tem muitas responsabilidades do senhor Paulo Gonet e nós estaremos aqui cobrando que ele exerça o seu papel, né? Dia 21 é a data máxima que ele tem para decidir o que ele fará com essa Orcrim de ladrões de joias, né? Será que ele ainda vai pedir mais um prazo para entender o que aconteceu ali? Bom, vamos acompanhar, né? Nós ainda estamos dando o benefício da dúvida. Vamos acompanhar e a gente se encontra mais tarde. Tá bom, gente? Um grande abraço. Até lá. Tchau.